Então, fala turma do sétimo ano, tudo beleza com vocês? Está iniciando mais uma videoaula da gente, ok? Hoje o nosso encontro é de História, capítulo novo, né? Unidade nova, já que a gente encerrou, né? Ou seja, com aquela pequena pesquisa que o professor passou sobre a formação dos estados nacionais. E o professor até, inclusive, trouxe, né, alguns exemplos de estado na última aula, né? Uma breve e pequena explicação. Porém, hoje a gente parte, né, para um novo conteúdo que fala sobre o capítulo 7, né, onde a gente aborda as grandes navegações, né, e o sistema mercantilista, beleza? Ou seja, é um assunto bastante presente, né, em nossos estudos, né, as grandes navegações. A gente estudou as grandes navegações com, enfim, com as primeiras formas de espaço geográfico, né, ou seja, com uma das primeiras formas de construção do espaço geográfico brasileiro. A gente citou, né, as grandes navegações, enfim, a gente está sempre citando, né, esse assunto. Né? A gente vai abordar um pouco mais ele, né, agora no capítulo 7, e o sistema mercantilista, ok? Que a gente vai entender o que é esse sistema mercantilista. Então, os séculos 20 e 21, né, têm apresentado ao mundo um processo de integração social, política e econômica, né, ao qual foi dado o nome de globalização. Né, que para muitos historiadores, né, eles sempre afirmam que foi uma das primeiras formas de globalização, aconteceu primeiramente com o quê? Com as grandes navegações, ok? Mas a gente tem aí as globalizações, né, contemporâneas, né, ou seja, de hoje em dia, né, como os bons exemplos, são a formação dos blocos econômicos, né, ou seja, como o Mercosul, né, na América do Sul, por exemplo, a União Europeia, né, como a Comunidade Europeia, onde vigoram relações econômicas específicas entre os países membros. Né, sem dúvida, né, o campo econômico é o que melhor exemplifica, né, essa globalização, né, como empresas como McDonald's, Subway, Apple, Nike têm seus produtos espalhados por todo o mundo, né, ou seja, isso é uma globalização, ok? Mas quando teria se iniciado, né, o processo de globalização? Para alguns historiadores, né, esse processo começou no expansionismo romano, né? Por outro lado, também é visto como por excesso de aculturação, né? Pois Roma dominava outros povos em sua expansão. Assim, a teoria mais aceita é que a globalização teve início com as grandes navegações. Então surgem aí várias teorias, né? Enfim, tudo isso aí era uma globalização, desde a política expansionista de Roma até as grandes navegações. Por quê? Porque, né, ou seja, ocupavam territórios, né, com características e culturas diferentes e simplesmente impor, né? Ou seja, eles começavam a colocar, né, culturas, né, de comunidades europeias, né, ou seja, como exemplo romano, e culturas, né, de diferentes, ou seja, então aí começava um processo de aculturação, né, entre povos, né? Então a gente tem aí as primeiras formas de globalização diante disso, né? Como vimos, a Europa passava por uma transição entre sistema feudal e renascimento comercial, coisa que a gente já discutiu, né? O renascimento comercial, a sociedade começou a pensar de outra maneira, né? Diante dos sistemas feudais. Esse renascimento foi uma das condições para a expansão marítima, assim como a própria formação das monarquias absolutistas, né? Então, o surgimento da burguesia, né, a aliança entre burguesias e os reis, né, e o grande investimento que geraram inovações tecnológicas, que eram as embarcações, né, para navegar oceano adentro. Né? Então, a gente tem aí o quê? A expansão marítima, né? Ou seja, os comerciantes, né, que antes dependiam das caravanas controladas pelos árabes, né, e do mar Mediterrâneo, que estavam sob o domínio das cidades italianas, principalmente quem? Gênova e Veneza, coisa que também a gente já estudou, né, assunto que a gente estudou ainda dentro de sala de aula mesmo. Passaram a buscar novas rotas, né, além de descobrirem novos caminhos para as Índias, né, chegaram a terras antes desconhecidas, como o continente que ficou conhecido como América, ok? Então, eles procuravam cada vez mais, enfim, influenciados pelo Renascimento, né? Ou seja, o que é que baseava-se as ideias do Renascimento, né? Ou seja, eles pensavam cada vez mais, enfim, não acreditavam mais tanto no que a igreja falava, né? Ou seja, que a igreja falava em que, enfim, que a terra era plana, e que, enfim, não era seguro navegar e tudo mais, beleza? E isso aí foi característica do renascimento comercial, ou seja, abrir os olhos para enxergar novos horizontes e partir oceano adentro, né? A integração no mundo aumentou bastante, né? Ou seja, passando gradualmente ao sistema que foi chamado de mercantilismo. As bases desse sistema econômico, né, eram o metalismo, a balança comercial. O metalismo era a busca por metais, cada vez mais, né, dentre
os países novos descobertos, né, os novos continentes, as novas terras descobertas. A balança comercial, né, ou seja, era realmente cada vez mais pegar produtos, matéria bruta, né, e transformar em produtos manufaturados, né, favorável, balança comercial favorável, né, ou seja, era sempre procurar produtos, enfim, para realmente fazer as manufaturas e dar toda a lucratividade para o Estado absolutista. Lembrando que o Estado absolutista é o que? É o sistema de reinados, né, de monarquias, né, ou seja, o sistema que sustenta, né, esse tipo de governo, né, que são as monarquias, né, que, por exemplo, são os reis, os imperadores e tudo mais. Protecionismo e intervenção do Estado na economia, ok? As expansões marítimas, ó, as transições que marcaram o fim do feudalismo, né, e o consequente renascimento comercial junto com a formação dos estados modernos foram um fator determinante para diversos países, né, a se lançarem nas chamadas grandes navegações. Iniciadas por Portugal e Espanha, né, que eram um dos principais navegadores, acima de tudo, o comércio foi decisivo para que os europeus se arriscassem nos mares, indo além dos limites do mar Mediterrâneo, né, ultrapassando principalmente o mar, né, o Oceano Atlântico, perdão, ok? Então a gente tinha aí praticamente um certo limite, né, ou seja, toda e qualquer navegação antes, né, enfim, das grandes navegações, antes de chegar às grandes inovações tecnológicas da época, que eram os enormes barcos, né, enfim, as enormes caravelas e tudo mais, só se navegavam aonde? Dentro do mar Mediterrâneo, né? Ou seja, o mar que praticamente ali era de domínio do Império Romano, né? O mar que banha ali a região da Itália, enfim, a região da Europa, boa parte da região da Europa e da costa da África. Então, praticamente só se navegavam por esse mar Mediterrâneo, ou seja, não se arriscavam profundamente a enxergar novos horizontes, ok? Enfim, com o renascimento comercial, enfim, com as inovações tecnológicas que acabam por influenciar bastante, né, países como Portugal e Espanha, né, que criam-se, na verdade, a coragem, né, de realmente alcançar novos horizontes, de alcançar novas rotas mesmo, enfim, para fazerem transações comerciais, enfim, para descobrimento de novas riquezas, ok? É assim que, por exemplo, lançam-se vários navegadores, né? Aí depois, enfim, descobrem o novo mundo, né? Como, por exemplo, conhecem, que é o continente americano, né? E tudo mais, ok? Aí lembrando, né? Vocês podem pegar o exercício aí, né? Da página 148, todas as questões, e 149, a quinta questão, beleza? Os procedimentos vocês já sabem, né? Próxima aula a gente continua, né, neste conteúdo e bons estudos para vocês. Façam o exercício, beleza, galera? Essa foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, gente!